Boa tarde, estamos aqui outra sexta-feira de Conexão Ambiental. Hoje temos uma visita especial, uma entrevista a um grande professor, uma expressão do pensamento brasileiro com transcendência internacional, um contribuinte ativo da pesquisa, do conhecimento, do trabalho produtivo, do capital intangível. Formado nada mais nem nada menos que na Suíça, com também formação na Polônia, hoje atual professor titular de pós-graduação da PUC de São Paulo. É autor e coautor de mais de 40 livros, entre os que por nós recomendamos Formação do Terceiro Mundo, o que é o capital, aspectos econômicos da educação e o que é o poder local. Falar do currículo de Ladislau Dewar é muito difícil, muito extenso. Extraordinário currículo por seus valores, por sua experiência e por seu conhecimento, que nos levaria praticamente o programa todo para poder mencioná-lo. É por isso que vamos a ir diretamente a dar as bem-vindas a Ladislau Dewar. E posso chamá-lo de Ladislau? Sem dúvida. Tudo bem. Então, com ele, nosso querido convidado para esta entrevista, que vai fazer uma grande diferença em toda esta programação de Conexão Ambiental. Conexão Ambiental, queremos outra vez lembrar, está sendo financiada em parte pelo FEHIDRO, tem o apoio do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e do Governo do Estado de São Paulo. Bom, então, boa tarde, e o primeiro que quero perguntar, eu quero confessar que foi muito difícil escolher que perguntar para você. Era muito difícil. Tive horas aí, que pergunto, que não pergunto. Sempre se misturam as coisas, porque tua extensão de conhecimento é muito grande. Mas eu quero ir diretamente a lo que é uma preocupação e aparece permanentemente entre as pessoas da população, até os mais simples, e aqueles estudosos, aqueles universitários, aqueles estudantes. Nós sabemos que hoje o planeta está numa situação que, além de complexa e difícil, precisa de ser conhecida. As pessoas muitas vezes presentem, escutam algumas informações, mas eles não estão entendendo se o planeta é sustentável, está sustentável ou poderá sustentar-se. Poderá você, por favor, explicar para nossos telespectadores alguma coisa disso? Alguma grande coisa disso? Olha, eu acho que o que eu posso trazer de útil é tentar ordenar um pouco os argumentos, né? Nosso planeta, hoje chamamos de bola azul, ou de espaço-nave-terra, né? Se equilibrou durante bilhões de anos tranquilamente. De 250 anos para cá, é o que hoje estamos começando a chamar de antropoceno, a era em que o ser humano, o bípede, que somos nós, começa a dominar de maneira avassaladora o planeta. As coisas estão se deslocando, né? Quando nasce meu pai, isso é 1900, nós somos 1,5 bilhão. Não é tanto tempo atrás, né? Não. Hoje somos 7 bilhões. A cada ano, 80 milhões a mais. Não é? Significa que a cada dia temos que colocar na mesa 220 mil pratos a mais. 80 milhões por ano é um país como o Egito a mais a cada ano.
e a gente vê quantos problemas o Egito pode colocar. Esse é o ritmo, né? Que é o ritmo demográfico, e o ritmo demográfico hoje é acompanhado de uma transformação radical no plano tecnológico, né? Antigamente a gente usava os nossos braços, nossos músculos, né? Hoje, com o uso de energia que a gente produz, essa energia elétrica, a gasolina no nosso carro, coisa do gênero, nós, ordem de grandeza, utilizamos 150 vezes a nossa energia original. E temos tecnologias cada vez mais inovadoras no sentido de produzir em massa a robótica, a produção de carro que se acelera, a produção de medicamentos, a produção de química fina, que permite tanto fazer medicamento como produzir drogas que destruem centenas de milhões de vidas. Ou seja, de certa maneira, nós temos muito mais gente e uma capacidade, via tecnologias, da gente impactar o planeta de maneira absolutamente dramática. Nas últimas 2 décadas, a preocupação com esse problema se tornou premente, né? Na realidade, começamos em Estocolmo em 72, depois na Rio 92, agora preparando a Rio +20, né? Nós fomos fechando o universo, melhor dizendo, o horizonte estatístico do planeta. A gente sabe o que acontece, já não tem buraco negro estatístico. Então, por exemplo, a gente acompanha o que é feito com a pesca nos oceanos. Os oceanos, 2/3 do planeta são oceanos, é a maior presença de vida do planeta, nós estamos liquidando essa vida. Por quê? Porque com as novas tecnologias, você mapeia a rota dos cardumes com GPS, você identifica a concentração de biomassa com satélite, né? Você tem novos materiais que permitem redes imensas e extremamente resistentes, você tem navios que são indústrias flutuantes que estão simplesmente limpando os oceanos. E é interessante, né? Porque na nossa cabeça é legítimo que cada um pesque quanto consiga, enfim, coisa do gênero. Só que hoje não é mais possível, porque você tem, virou matadouro, né? Estão extraindo, né? E isso vai ser pressionado por uma demanda cada vez maior das pessoas que querem o peixe, querem coisa do gênero, certo? O resultado prático é que está acabando a vida nos mares, certo? Essa é uma dimensão e um mecanismo interessante, porque a conversa que a gente tem com empresas, com as grandes empresas de pesca, é que elas deveriam se limitar, porque senão vão destruir a própria indústria deles, né? E a resposta é simples, eles dizem, meu amigo, se não for eu, vai ser outro. Então todo esse nosso sistema que a gente construiu no quadro do sistema capitalista, né, que a concorrência é boa porque faz baixar os preços e coisa do gênero, na realidade todo esse raciocínio está indo embora, porque se a gente acaba com o peixe, rompe as cadeias alimentares, é uma tragédia para o planeta, né? Nós estamos em outro capítulo fazendo a mesma coisa com as florestas, né? Você pega um pé de mogno na Amazônia, eles pagam R$30 para o peão que derruba, né? Bom, antigamente tinha que derrubar com machado, puxar com parelhas de bois, coisas do gênero, é complicado, abrir o picadão, né? Hoje, trator de esteira, defoliantes químicos, motosserra, sistema de transporte internacional, estão se limpando as últimas florestas na África, as últimas florestas na Indonésia. No caso brasileiro, houve um avanço fantástico, né? Nós caímos de 28 mil quilômetros quadrados de Amazônia destruída por ano em 2002 para agora 7 mil quilômetros quadrados. Mas continua um desastre, né? É muito. Ou seja, nós estamos num processo em que os próprios mecanismos de progresso, que são bons, fazer mais coisa com menos esforço é bom, mas estão permitindo a gente fazer coisas numa escala que ultrapassa a capacidade de suporte do planeta, certo? Então você junta esse aumento da população
todo mundo querendo consumir mais. E as tecnologias que temos, o planeta não aguenta, né? Então, esse é o eixo central. Ele vai se manifestar em diversas áreas, né? A mais ameaçadora hoje, provavelmente, é o aquecimento global, né? Nós medimos e temos as capacidades tecnológicas de medir os desastres que a gente faz, né? Nós medimos quantas partículas desse tipo de gases nós temos. Hoje estamos em 390 partículas por milhão. A gente sabe que se a gente ultrapassa 450, nós vamos ter basicamente um desastre planetário e aquecimento de mais de 2 graus, né, que é o que a gente considera como limite, digamos, pré-desastre, né? Digamos que 2 graus não parece muito, mas é uma média, né? Isso envolveria, por exemplo, nas calotas polares, aumentos de 6 graus, coisa do gênero. Significa derretimento das calotas polares, significa aumento do nível dos mares, né? Enfim, é um conjunto de sistemas, significa provavelmente desertificação da região amazônica, né? Enfim, um conjunto de processos que estão ligados diretamente ao que temos de mais significativo no nosso modelo. Todo o nosso modelo está baseado em utilizar muita energia e utilizar energias fósseis. Desculpe, também temos as consequências, como os desastres que temos, de enchentes, de chuva por los ríos por aéreos, e temos as consequências do desastre também. A consequência não entendi. As consequências de desastres que temos climáticos. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Desastres climáticos estão acontecendo no planeta, os furacões, né? Enfim, todo o sistema ligado ao clima, ele muda um conjunto de coisas, né? Então, as calotas polares são... Se a gente pega o sistema Himalaia, que alimenta o graneiro do planeta, que são as grandes áreas de produção de arroz, de grãos da Ásia, derretendo as geleiras do Himalaia, nós temos um desastre regional absolutamente dramático, né? A lógica é interessante, porque, por exemplo, na Arábia Saudita, o custo de tirar um barril de petróleo é $2. Lá é particularmente fácil. Você fura e por pressão própria sai o petróleo. Você vende hoje esse petróleo, esse barril, a $120. Entende? Vai explicar para a ExxonMobil, para a Chevron, Texaco e outras que elas devem ser comedidas, né? Vai explicar para as empresas de automóvel que a gente precisa ter mais transporte de massa e menos automóvel. Então, nós temos uma convergência de processos desastrosos, né? Eu mencionei o clima, os mares, as florestas, mas na realidade é um conjunto muito mais amplo que as tecnologias nos permitem, mas as mesmas tecnologias nos permitem fazer outro tipo de uso das inovações para vivermos bem, mas sem esse tipo de desastres, né? Nós temos, isso é um capítulo da desgraça, né? Sim, um capítulo. Bom, que é a dimensão ambiental. A outra dimensão é a dimensão social, né? Ordem de grandeza, nesses 7 bilhões de habitantes que temos no planeta, nós temos 4 bilhões que o Banco Mundial, que não gosta de falar que são pobres, ele diz que são pessoas que não têm acesso aos benefícios da globalização. É uma forma simpática de dizer as coisas, mas na realidade são os pobres. 4 bilhões é quase 2/3 da população, né, do planeta. Outra forma de classificação, também do Banco Mundial, é de pessoas que estão abaixo de $2, ou seja, $2 e menos, né, não a média. São cerca de 2,5 bilhões de pessoas, né? E outro nível de classificação, esse é da miséria extrema, que é
que são pessoas que vivem com menos de $1,25 por dia, né? Que são cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né? Na realidade... Desculpa, aí teríamos a metade do planeta, entre as duas classificações. Não, esses estão dentro uns dos outros, né? Daqueles 4 perfeito, bilhões, perfeito. Dentro deles tem aqueles 2 bilhões e meio, dentro deles Em 1 7 bilhão e bilhões 400. temos mais de 50%. Ah, sim, sim. Mais da metade. Mais da metade. Mais da metade está entre a pobreza e a miséria. Quase 2/3 da população mundial. Então, veja bem, os impactos disso, as pessoas, como isso não sai no Fantástico, né? Claro. As pessoas às vezes não se dão conta, mas isso envolve, por exemplo, 1 bilhão de pessoas que passam fome, né? Isso é um desastre planetário. Desse bilhão de pessoas, 180 milhões são crianças, né? Dessas 180 milhões que passam fome, uma porção delas é reduzida a um nível de inanição que morre, né? Entre 10 e 11 milhões de crianças morrem anualmente de fome e de não acesso à água limpa, vem de causas ridículas, por ano, né? A gente não está matando, estamos deixando morrer, né? É outra forma de coisa. Esse é o tamanho do desastre, né? Que eu volto a dizer, sai muito pouco na nossa mídia, é o desastre da desigualdade, certo? E está colocando, para já é um desastre ético, né? E por outro lado, nos faz repensar a economia. Porque se a gente faz comer essa gente, começa a produzir um pouco mais para eles, dá renda para eles poderem consumir, toda a máquina econômica vai passar a funcionar melhor. Então, além de um desastre ético, é uma burrice econômica, né? E além da burrice econômica, é uma irracionalidade política. O que está acontecendo, um bocado, é o seguinte: eu lembro de trabalhar décadas atrás no Jornal do Comércio do Recife, que eu cobria a área rural, e a gente estava acostumado a ver naquela miséria das usinas, né? Aquele pessoal tudo sim senhor, muito modesto, muito cabeça baixa, né? Hoje ninguém mais está dizendo sim senhor, certo? Nem nos países árabes, nem os Aymara da Bolívia, em lugar nenhum. Todo mundo está começando a ficar informado, sabendo que pode ter acesso a uma educação decente para os filhos, que pode ter acesso à saúde, que podem ter parto assistido, enfim. Há uma tomada de consciência que está gerando uma pressão política extremamente forte, né? Então, a desigualdade é um vulcão, né? De certa maneira, se a gente junta o desastre ambiental, né, que a gente viu, o problema dos mares, a perda de solo agrícola, a liquidação das florestas, aquecimento global, um conjunto de agrotóxicos, produção de drogas, enfim, um conjunto desses processos que estão destruindo o planeta. Por outro lado, se vê que estão destruindo esse planeta para favorecer uma minoria. Então, esse casamento, né, de um processo econômico destrutivo, né, em que se usa as tecnologias que podem nos liberar de maneira destrutiva, né, e para a vantagem de produzir bilionários, de produzir iates, de produzir, aqui em São Paulo, apartamentos que se vendem a 14 milhões, ninguém precisa de um apartamento de 14 milhões para viver de maneira digna e confortável, certo? Esse casamento do social e ambiental, a meu ver, coloca o X, digamos, né, da articulação que a gente tem que destravar, né? Eu colocaria talvez um terceiro eixo, que é a governança do processo, né? Mas que a gente poderia abrir, então, outro capítulo, que seria a discussão mais sobre os como, essas coisas, né? Perfeito. Ladislau, de lo que você falou, há uma coisa que acho que nosso público, essa informação que vai reproduzir nosso público,
gostaria de saber. En esa complexidad, en esa forma de la exploración prácticamente, sin ningún escrúpulo, ¿cuántos entran no mundo en ese juego de esas decisiones y de esos intereses económicos? ¿Qué cantidad hay? Veja bem, nós temos, da mesma maneira como a gente tem feito o balanço da situação do planeta, né? Nós tivemos em 92 a grande conferência de situação ambiental, em 93 a situação dos direitos humanos no planeta, né? Em Viena. Tivemos no Cairo a reunião de 94 sobre situação demográfica e o crescimento demográfico, as ameaças. Em 95, Beijing, a mulher e a criança. Né? Em 96, Copenhague, a cúpula social, a situação social do planeta. Né? A gente vai gradualmente fazendo esses tipos de balanços. Por razões bastante óbvias, o poder econômico tem sido menos estudado, né? Porque se identifica sempre que, do momento que está produzindo, dando emprego... É difuso. É bom. É bom. O que a gente tem hoje é uma crise financeira que migrou para uma crise produtiva e para uma crise de Estado. Como é que se gerou isso? Essencialmente, nós temos, no balanço feito pelo Instituto Suíço de Pesquisa Tecnológica, é acima de qualquer suspeita, tem 31 prêmios Nobel de Tecnologia, fizeram um balanço de como está estruturado o poder corporativo no planeta. Basicamente, eles pegam o Orbis 2007, que é o balanço e banco de dados que os bancos utilizam para saber quem é quem nas negociações, são 30 milhões de empresas. Dessas, selecionaram as 43 mil maiores e analisaram quem tem o controle desse conjunto. E chegaram finalmente a 737 empresas que controlam 80% do sistema corporativo planetário. Isso tem imensos impactos, porque muita gente está cansada de dizer que quem manda no planeta são as corporações, não os governos, né? Isso foi falado para os organizadores da pesquisa, que responderam de maneira simpática, dizendo: uma coisa é suspeitar um fato, outra coisa é comprová-lo empiricamente. Está comprovado, e não precisa nenhuma teoria conspirativa, de que quem está tocando esse planeta são grandes corporações. Que corporações são essas? São 737, dentro delas há um núcleo, que é de 147 empresas que controlam 40% do conjunto. 75% delas são financeiras, né? E a quase totalidade são ou europeias ou norte-americanas. Então, na realidade, nós temos uma pirâmide de poder que foi se constituindo, que está na mão, essencialmente, de empresas financeiras, europeias e norte-americanas, que formaram um clube financeiro. O próprio relatório da pesquisa fala do clube dos ricos, né? Porque todos nós evitamos de pensar conspirações, manipulações, coisas do gênero. Agora, quando você chega a 147 grupos, eles não precisam de conspiração nenhuma. Eles se encontram num campo de golfe, se encontram nos iates, casam os filhos com os outros, enfim, é um clube, né? Esse clube, eles trabalham juntos. E a partir de 1980, com a tomada de poder do Ronald Reagan nos Estados Unidos e da Margaret Thatcher na Inglaterra, né, eles começam a transformar as leis no sentido de reduzir o imposto sobre alta renda, reduzir o imposto sobre transações financeiras, né, liquidar as leis que desde 1929, da grande crise financeira de 29, nos protegiam de crise sucessiva, desmontaram essas leis e começaram a se permitir, digamos, esse sistema fantástico de concentração da renda. Essa concentração da renda leva, por sua vez, ao reforço da desigualdade, naturalmente.
A partir de um certo momento, isso gera a crise, como em 29. Por quê? Porque você tem muita concentração de renda. Os capitais, em vez de desenvolver base produtiva, giram no chamado cassino mundial especulativo. E você não tem a criação de empreendimentos, de empregos e de renda na base da sociedade capaz de absorver efetivamente os produtos, né? Você está preparando a crise. É uma crise, de certa maneira, a gente tem uma crise de ganância, né? Quer dizer, de tanto querer, eles não resistem a mais, Não né? resistem. Mesmo sabendo que vão para o... Bom, o fato é que a partir de 2008 eles criaram essa tragédia, digamos, planetária, que tem o lado positivo. Nós fizemos um estudo com Ignacio Sarso e Carlos Lopes, né? Chamamos crises e oportunidades, né? À medida que todos os sistemas entrou em crise, aparecem oportunidades. Mas essas oportunidades se chocam, evidentemente, com os interesses desses grupos. Com os próprios interesses do grupo. O que acontece na Europa e nos Estados Unidos? Os grupos financeiros que emitiram papéis em quantidade de valor absolutamente... São os chamados papagaios, né? Certo? Eles, não podendo cumprir seus compromissos financeiros, certo? Começam a gritar: os governos têm que nos ajudar, porque senão nós quebramos. E se nós quebrarmos, os nossos correntistas, etc., vão quebrar também. Certo? Bom, a reação dos governos na Europa e nos Estados Unidos tem sido de transferir somas absolutamente fenomenais, muito superiores a tudo o que seria necessário para resolver o problema social e o problema ambiental, para grandes bancos. Nós estamos falando de mais de 10 trilhões de dólares. Certo? Só que é dinheiro de verdade, não papagaios, enfim, dinheiro. Sim, sim, moeda. E isso teve que ser tirado de algum lugar. De algum lugar. De onde? Dos governos. Os governos, através do Tesouro. O Tesouro recebe dinheiro de onde? Do Ministério da Fazenda. A partir do quê? Dos nossos impostos. Ou seja, gerou-se uma máquina fantástica de transferência dos nossos bolsos para o Estado, que repassa para os bancos. Justificativa dos governos. Nós não podemos deixar cair os bancos, e se nós dermos dinheiro para os bancos vão investir e vão desenvolver emprego, e as coisas vão voltar a funcionar, né? O que eles chamam assim de happy days, né? Voltaremos a ter os dias felizes, né? Acontece que numa situação de crise, nenhum banqueiro vai pegar o dinheiro e vai fazer investimentos, porque não há demanda, porque, enfim, há um buraco. Então, grande parte desse dinheiro está vindo, por exemplo, para a China, para o Brasil, para a Índia, né, inundando e forçando o Brasil, inclusive, né, que teve que colocar pela primeira vez a taxar a entrada de dinheiro, não proibir a saída. Taxar a entrada, 2%, depois 4%, agora 6%. 6,8%. 6,8% agora. Quer dizer, né? E não é reinvestido naquele país. Não é reinvestido. Bom, então veja bem, essa gente gera um sistema fantástico especulativo, gera essa distância pobres e ricos. Eles mesmos quebram porque não conseguem administrar esse processo. O resultado é que transfere esse dinheiro dos governos para os bancos, só que tem um problema. O governo tinha outras despesas. Saúde, educação, aposentadorias, né? E agora não tem dinheiro para isso. Então o governo, né, que respondeu aos gritos do banqueiro, tudo bem, está aqui o dinheiro, agora está tendo que responder aos gritos das populações na rua, dizendo: cadê a educação, cadê a saúde, cadê as aposentadorias, né? E esse é o conflito que hoje se gera, e é no quadro disso que a Rio 92 está se, né, perdão, que a Rio mais 20 vai se dar, né? Nesse quadro de crise em que se gastou com banqueiros que estão esterilizando esse dinheiro ou fazendo mais especulação,
recursos que eram necessários para as transformações sociais e ambientais que constituem o núcleo do desafio que estamos enfrentando. Né? Agora, em tudo isso, Ladislau, nós falamos e chegamos a conclusões que o problema é um problema global. Al ser um problema global, essa crise ou esse desastre praticamente não se vê, mas é um desastre. Não deixa de ser um grande desastre. E nós tocamos um pouco que o Brasil, obviamente, está dentro desse mundo global e é também um dos, podemos dizer, escolhidos para que os interesses que hoje se han criado com essas oportunidades que você falou, o Brasil está à vista, está dentro do alvo desses interesses de investimentos e de produção, porque são investimentos não só especulativos, de la bolsa, de los spread também são, e muitos vão para a produção. Agora, então nós podemos pensar também que esse investimento que está chegando de fora, mais o interno, ele também está afetando nossa sustentabilidade. E minha preocupação, que é a preocupação, acho, de todos os brasileiros, é: temos capacidade de suporte para isso? E como a população se pode defender? Eu sei que a população se defende através de uma política pública, não é a pessoa que se vai defender, nem um grupo de pessoas que se vai defender, em um panorama como esse. Ou seja, se se tiver que taxar em 6,8% o IOF, o imposto, de los capitais que possam ingressar de fora, não ha conseguido isso de ter essa entrada de capitais. E acho que uma vez a crise europeia continue, porque ela está começando, ela não está ainda instalada definitivamente, mas continue nesse grau de desastre também, porque estamos falando de um desastre, como será que China está comprando históricas empresas europeias, como a Volvo, por exemplo, que era um ícone na Europa. Então, como não será possível pensar que nós vamos a aumentar o impacto ambiental em nosso país, que esse impacto ambiental não vai ser simples, vai ser complexo, porque vai ser desde as metrópoles. Estava falando de que é apartamento de 14 milhões e hay metro quadrado em São Paulo de alguns bairros que estão a 15, 20 mil reais o metro quadrado. Já está alcançando o valor de Nova York, que é a cidade mais cara. Então, nós temos esse impacto ambiental e ele terá uma consequência social. Como você vê essa situação? Para nós. Olha, o Brasil está numa situação peculiar, e não só o Brasil, outros países da América Latina também. É que, basicamente, no início dessa década, e alguns anos antes de se manifestar a crise global, na América Latina já começou a se espalhar e se multiplicar um conjunto de políticas sociais. Nós somos, no planeta hoje, o continente mais desigual. O Brasil é um dos 10 países mais desiguais do planeta em geral. Então, na realidade, há uma reconversão de visões para toda a América Latina, no sentido seguinte: eu posso pensar, eu tenho no Brasil 2/3 da população que estão na pobreza e ali, lá embaixo, 1/3 na miséria. Isso é uma tragédia. Agora, do ponto de vista econômico e de melhorar os processos, eu tenho que olhar isso como oportunidade. Que eu penso o seguinte: eu tenho uma capacidade de expansão para o mercado interno muito grande. Eu tenho um horizonte econômico a ocupar muito grande. Esse horizonte econômico, tem certas pessoas ambientalistas que acham: meu Deus, os pobres, todo mundo vai comprar carro, o que será do clima? Certo?
essa gente precisa, em grande parte, de bens de consumo coletivo, como a gente chama. Exato. Eles precisam de educação, de saúde, né? Eles precisam de casas decentes. Nada disso é ruim para o meio ambiente, pelo contrário. Eles precisam de segurança, né? Ou seja... Oportunidades, inclusive, para o crescimento individual, oportunidades. Expansão da agricultura familiar, micro e pequena empresa, todas essas coisas. Bom, a compreensão que, felizmente, em vários países da América Latina, nessa década passada, a partir de 2000, entraram governos com essa visão de equilibrar-se internamente, começou a ampliar o mercado interno desses países. O que acontece quando chega a crise? Em vez da gente fazer como a Europa, pegar dinheiro público e dar para os bancos que fazem especulação ou mandam para a América Latina, no Brasil, depois de um início de transferir dinheiro para os bancos, que aqui também estavam gritando, né, o Lula entendeu, né, segurou a transferência para os bancos e começou a transferir diretamente, reforçando os programas sociais, reduzindo uma série de taxas sobre setores produtivos e dando suporte às exportações, porque quando é uma crise mundial, o crédito às exportações morre, some. Morre, imediatamente. Então, o acúmulo de divisa que o governo tinha feito com a diversificação das exportações, ele passou a usar como crédito interno aos exportadores, que puderam sobreviver, mesmo reduzidos, mas sobretudo... E com um dólar baixo. E com um dólar baixo. E sobretudo, que lhes permitiu se reconverter para o mercado interno que estava em expansão. Então, por exemplo, as pessoas notaram que na cadeia da carne reduziram-se fortemente as exportações e os matadores ficaram muito felizes, né, de ver que de repente o brasileiro estava comendo seu bife de fim de semana e coisa do gênero. Né? Então, na realidade, a expansão do mercado interno equilibrou os processos. Né? Isso do lado social. Do lado ambiental, o conjunto dos programas são basicamente eu trabalho com 149 programas sociais do governo que acompanham. O Bolsa Família é um, o ProUni é outro, Luz para Todos é outro, o PRONAF, que foi multiplicado por 5, é outro ainda, né? O aumento do salário mínimo é outro programa. O salário mínimo melhoria, salário mínimo atinge 28 milhões de pessoas, né? Só que ele indexa a aposentadoria, o que melhorou a aposentadoria de 16 milhões de pessoas, né? Tá? Então, quando você junta a totalidade dos programas, você tem os programas de microcrédito do Banco Nordeste, enfim, um conjunto de programas. Na realidade, você começou a puxar para cima essa população, né? E, ao mesmo tempo, os programas, quando são de habitação, em geral, as habitações mais críticas, né? Nós temos um déficit hoje de quase 7 milhões de habitações. Quando você constrói habitações, onde é que está a população mais pobre? Na beira dos córregos, que são esgotos a céu aberto, e que você pode construir ali, porque ninguém que tem dinheiro vai se colocar ali, porque aquele vive inundando, traz porcaria, etc. Certo? Então, você tem uma maior densidade de população exatamente onde, do ponto de vista ambiental, ela não deveria estar. Não deveria, certo? Então, os programas de habitação têm um impacto simultaneamente social e ambiental. Se deram conta, agora estão construindo as casas já com os painéis de aquecimento, né? Porque é energia limpa, solar, né? Você junta. Né? Você pega a pequena agricultura alimentar, não é a monocultura que enche de agrotóxicos, etc. Você faz, são os chamados cinturões verdes em torno das cidades que permitem alimentação mais limpa e mais fresca, decente, e muito menos transporte de produtos de longa distância. Tudo isso tem impactos ambientais. Então, eu acho que o que há de interessante nas políticas brasileiras, né, é que você fez grandes investimentos na área social. Está melhorando muito a situação
dos pobres, ou seja, em termos sociais, é um impacto imenso. Lembre que nós criamos cerca de 14 milhões de empregos formais, né, nesse processo. Você tem um impacto indireto ambiental, né, tipicamente a redução de 28 mil quilômetros para 7 mil quilômetros quadrados dos matamentos, né, mas também a crescente racionalidade do consumo urbano no sentido casas não na beira dos córregos, etc., enfim, né, certo? Que melhora a situação ambiental. E como tanto essas iniciativas de impacto ambiental, como diretamente de social, envolvem muitos investimentos, você gera uma dinâmica econômica de demanda na base da sociedade que reduz o impacto da crise, né? Então, esse tripé social, ambiental e econômico é que constitui a força hoje do Brasil, e é por isso eu viajo, por exemplo, para a Europa, me convidam para diversos congressos, o pessoal está muito interessado, o mundo está olhando o Brasil, porque, contrariamente a tudo que nos ensinaram nessas escolas tradicionais, ajudar os pobres não tira pedaço do rico. Não tira pedaço. Melhora. O melhora o rico. A maré levanta todos os barcos. Claro, então, viva a maré. Bom, Ladislau, é interessante o que você está falando, porque agora nós temos, em setembro, já pouco. Não obstante, temos que dizer essa verdade, a mídia, a imprensa, não está divulgando o suficiente essa conferência das Nações Unidas, que é tão importante não para o Brasil, para o mundo todo, que será no Rio, próximo mês, em junho, onde será a Rio +20 e a cúpula de los povos, um espaço paralelo onde a sociedade civil participará, e que infelizmente o Brasil pouco divulga. Eu acesso vários jornais da América Latina e do mundo, mas vou falar de América Latina, um país como Panamá, onde todos os dias, no principal jornal de Panamá, há matérias sobre a conferência Rio +20. E, infelizmente, em nosso país, que vai ser a sede, pouco encontramos na mídia, pouco encontramos na imprensa. Bom, alguns motivos devem haver, mas o que te vou perguntar não é sobre isso. Como você vê esta Rio +20, tanto a Rio +20, que é a oficial, que é a conferência, e a cúpula dos povos, onde a sociedade civil está se preparando como nunca para participar? Olha, deixa eu só comentar primeiro teu comentário sobre a mídia, né? Muitas dessas coisas não saem no Fantástico, por assim dizer, não saem na imprensa, na grande imprensa. Os grandes anunciantes são bancos, cartões de crédito, Odebrecht e outras empreiteiras, todas mamam nas tecnologias antigas e resistem a uma evolução moderna, decente, né? Então, dali vem os anúncios, aí fica discreto, digamos, essa coisa, né? Agora, mesmo as grandes corporações, elas estão tomando fortemente consciência, né? Eu estou trabalhando com a Hazel Henderson, ela criou o Green Transition Scoreboard. Ela avalia os fluxos de capitais das grandes financeiras internacionais. É impressionante que, por exemplo, investimentos que eram em 2007 de 130 bilhões de dólares em energias limpas, para 2011 elas saltam para a faixa de 400 bilhões. Né? Quer dizer, não porque sejam tão boazinhas e porque adorem passarinhos e tartarugas e borboletas, né? Mas porque, essencialmente, manter os seus papéis, seus ativos em títulos podres, estão deixando eles apavorados. Então, de repente, estão gostando do meio ambiente. Né? Então, há uma transição em curso. Há uma declaração forte de grandes bancos mundiais dizendo que vão trazer todo o apoio a Rio +20. Isso é interessante, porque, na realidade, estão começando a entender que há um ciclo de investimentos na linha do Brasil, em que você casa o social e o ambiental em infraestruturas
limpas, né? Que pode ser a grande oportunidade de um novo ciclo de expansão e de certos equilíbrios, né? Agora, a Rio+20, veja bem, ela foi pouco preparada, né? Ela se dá num momento de eleições na França, que todo mundo está pensando em Hollande e Sarkozy, ninguém está pensando na Rio+20. Nos Estados Unidos, todo mundo está pensando se é Obama ou se votam os republicanos, né? Então, o contexto é frágil. A Europa e os Estados Unidos, que são os pesos pesados, estão muito mais preocupados com a crise financeira do que propriamente a dimensão Rio+20, né? O que é um erro, a meu ver, né? Porque justamente, se há uma saída para a crise mundial, é justamente pegar as situações críticas ambiental e social e redirecionar os capitais para essa dinamização. A grande realidade é o seguinte: o Ignaz Sachs, que foi um dos protagonistas da reunião de Estocolmo em 72, da Rio 92, que agora está muito presente, ele voltou de uma série de reuniões, me disse: Ladislau, eu estou confuso, né? Eu disse para ele: olha, bem-vindo ao clube. Está todo mundo confuso, mas está todo mundo consciente que nós estamos condenados a inovar. Quer dizer, o sistema como tal, cada corporação arrancando pedaço como quer, esquece. Certo? Então, eu acho que talvez o déficit maior, e aí é muito legal um programa como o seu aqui, talvez o déficit maior seja que no nível científico, no nível das pessoas que pesquisam isso nas corporações, no nível dos governos, o pessoal já entendeu que esse modelo aqui esquece. Certo? Só que o nível de compreensão das populações ainda é muito fraco, né? Porque os sistemas de comunicação mundiais não estão à altura, né? A imprensa científica, por exemplo, no Brasil praticamente inexiste. Certo? A parte tecnológica das revistas te aparecem os últimos gadgets em um iPhone da vida e coisa do gênero. Então, quando você tem esse hiato entre a compreensão do problema e um grande nível da população onde o desconhecimento é geral, você tem dificuldades de implementar políticas inteligentes. Imagine, por exemplo, o Obama aumentar o preço da gasolina, que é necessário porque, enfim, gera emissões, né, e tal. Não, ele entrega a Casa Branca para os republicanos, né? Por quê? Para a população, ela não tem essa compreensão da dimensão do problema. Exatamente. Então, você tem ainda um grande nível um grande número de atores sociais que pensam um curto prazo e em defender o seu. E terá resistências a apoiar políticas de bom senso de longo prazo, né? Isso exige um trabalho de educação das pessoas na compreensão dos desafios, porque o problema, no conjunto, é muito simples. Nós temos a gente acompanha, inclusive, um desafio, porque a gente só mede o PIB, ou seja, com que velocidade estamos andando. Esquemos de pôr o medidor do tanque de gasolina. Está acabando petróleo, está acabando metais raros, está acabando peixe, está acabando floresta. Está acabando no minério, está acabando... E esquecemos de colocar, né? Só tem o medidor de velocidade, né? Então, estamos indo mais rápido, estamos crescendo 4%, né? ou 10%. Estamos crescendo, produzindo o quê? Para quê? Para quem? Com que impactos a longo prazo? E sem esquecer que nós não somos a última geração desse planeta. Claro, é esgotamento. Tem centenas de gerações pela frente que tem que viver. Claro. Então, o pessoal adora a ExxonMobil extrair petróleo na Arábia Saudita, né, que tem um governo comprado pelos americanos, certo? E te apresenta na publicidade, na mídia, né? Aquele cara com um cartãozinho, diz, porque a vida é agora, né? Dane-se o futuro. Né? Bom, eu vi. Então, esse tipo de incompreensão é que freia as transformações. Né? E o desafio nosso é realmente generalizar a compreensão.
E nesse sentido, a Rio +20 e a Cúpula dos Povos são extremamente importantes. Porque não é uma reunião desse tamanho, com tanta gente, que realmente se decide coisas. Mas o fato é que por toda parte, e você falou bem, no Panamá e outros, mas é no planeta, Deus e o mundo está discutindo. Assiste aqui um programa, aqui lê um artigo de jornal, aqui ouve uma coisa no rádio. Isso gradualmente cria um nível de consciência muito maior. Eu lembro que eu organizei uma parte da Rio 92, que foi a parte de São Paulo, coordenei aqui a exposição de tecnologias ambientais, uma exposição mundial, né? As pessoas me diziam, mas o que vão resolver, né? Eu disse, já está resolvido, porque antes da Rio 92, quem falava de meio ambiente, chamavam ele de eco-chato, eco-fresco, enfim, essas coisinhas. Sim. Bicho-grilo, tudo isso. Depois da Rio 92, o pessoal abriu a janela. Quer dizer, um evento mundial como esse, ele atrai atenção para o Brasil, que é muito positivo, atrai atenção para os problemas ambientais e sociais, e atrai atenção para a dinâmica que, pela primeira vez, nessa conferência, a gente está colocando com força o problema das instituições. Exato. Então, as definições entre elas, etc. Como a gente reage? Quais são os processos decisórios? Quem vai financiar? Quem vai fazer os controles, né? Porque a Rio 92 é simpático, colocou a agenda, está tudo ali. O problema da água, das cidades, das florestas, etc. Né? Biodiversidade e tal. Essa aqui vai ter que se debruçar sobre como. O processo decisório para esse planeta começar a equilibrar o uso dos seus recursos de maneira inteligente. Muito bem, Ladislau. Ha sido maravilhosa a tua dissertação. Eu aprendi muito. Não paramos nunca de aprender. Ou como dizia o próprio Einstein, todos somos ignorantes em alguma coisa, né? Então, ha sido importante todo o que você colocou aqui. Eu tenho total convicção de que nossos telespectadores vão achar maravilhoso e vão replicar isso. Nós queremos ver, depois da Eco 92, uma nova entrevista sobre tu opinião, sobre tudo o que aí aconteceu. Queremos dizer-lhe a nosso público que seguimos nossa linha de uma opinião aberta, de tudo aquilo que pode servir para educar, para divulgar, para conhecer. E hoje tivemos esta especial oportunidade de estar aqui com Ladislau. Eu vou pedir a Ladislau, naquela câmara, um recado não só para os espectadores, um recado para o Brasil. Olha, eu diria o seguinte, eu lembro de anos em que a gente levantara alguma ideia, fazia um jornalzinho, a gente era preso, a gente, enfim, levava até tiro, enfim, né? Hoje, a gente começa a dar valor à democracia, né? À liberdade da troca das opiniões. Eu profissionalmente faço seguimento, no quadro das Nações Unidas, para vários países, seguimento de políticas econômicas, sociais e ambientais, né? Eu não tenho dúvida, o Brasil está, dentro dessa situação precária do planeta, está no caminho certo? E a gente fica orgulhoso. Agora, cada um de nós tem que batalhar o seu pedaço para esse negócio funcionar. Muito bem. Estamos falando, e aqui nas palavras de Ladislau, sobre esta democracia que o Brasil construiu, de que eu, sendo um estrangeiro, chegando aqui em 1983, já estava militando na direita, já estava militando na nova Constituição, porque o mundo é de todos. Os países são maravilhosos, Brasil é um país maravilhoso. E nessa democracia, e quero hoje expressar isso, quero colocar o exemplo de este programa Conexão Ambiental, que não tem nenhuma censura, que não tem nenhuma pressão, que está sendo financiado por um fundo que é do Estado de São Paulo. Quero dar as graças a este Estado, a los órgãos, a los
governos deste Estado que facilitam essa possibilidade de que vocês, os telespectadores, que os paulistas, os paulistanos, tenham a oportunidade de adquirir todo este conhecimento. Espero a vocês todos, mas lo que se somem, na próxima sexta-feira, aqui em Conexão Ambiental, 16 horas, podem acessar o programa atemporalmente pelo site del estudio, que é www.uptv.com.br. Muito obrigado, até próxima sexta-feira. Obrigado, Ladila.